Muito bem. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 20, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz o seguinte: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também vasos de pau e de barro, uns para honra e outros, porém, para a desonra. Muito bem. Deixa aqui só explicar uma questão. Todos nós somos um vaso. Nas mãos de quem? De Deus. Foi o que Deus disse para o profeta Jeremias. Como barro na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Nós somos um vaso na mão de Deus. E não importa a posição que você tenha, todo vaso tem utilidade. Quando fala desonra, não é que Deus está me pondo numa posição de desonra, não. A desonra é minha para Deus. Porque independente da sua posição diante de Deus, seja você um obreiro, um pastor, um membro, um evangelista, não importa onde o vaso está. Tem vaso que está na sala, tem vaso que é pintado de dourado, outro é de porcelana, tem uns que têm mais valor, outros têm menos, tem uns que estão no lugar de destaque, outros na entrada, na porta de entrada, de repente no cantinho da parede, não importa, mas ele está ali, faz parte. Então não importa a tua condição dentro da igreja, Deus te escolheu, você é um vaso nas mãos de Deus, seja você um membro, tenha você tempo de igreja ou pouco, não importa. Mas a questão aqui, através do apóstolo, o Espírito Santo revela que no meio de todos esses vasos, existe aqueles que são para a honra de Deus, para a glória de Deus, e existe aqueles que são para a desonra. E nós sabemos que essa desonra é justamente eu estar dentro da casa de Deus, ser vaso, chamado por Ele, mas eu decidi fazer as coisas à minha maneira, ou servir a Deus do meu jeito. Porque, como diz o texto, como barro na mão do olheiro, sois vós nas minhas mãos. Ou seja, é Deus quem me fez, é Deus quem me faz. Não da minha maneira, mas da maneira que Ele quer. E quando Deus dá a sua lei, sua palavra, Ele dá para o nosso bem. Deus não me deu a palavra dEle para me controlar, para me obrigar a servi-lo. Pelo contrário, a palavra de Deus é lâmpada para os meus caminhos, para o nosso. É luz. É através dela que o temor de Deus entra dentro de nós. A fé cresce, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Deus me deu a palavra. E a partir do momento que eu coloco a minha vida de acordo com essa palavra, eu me torno um vaso de honra nas mãos de Deus, independente da ocupação que eu tenha dentro da casa. Eu sou um vaso de honra. Mas há pessoas que rejeitam essa palavra, rejeitam os conselhos de Deus e querem viver a vida à sua maneira. E dentro da igreja se tornam desonra para Deus, a ponto de escandalizarem o nome de Jesus, a ponto da família dizer assim: eu que não vou nessa igreja, olha o que fulano anda fazendo, mesmo indo na igreja, a ponto de dar mau testemunho no trabalho, mau testemunho em sua casa, a ponto dos seus funcionários, familiares, vizinhos, se vacinarem contra Jesus, dizendo: se é para ser crente desse jeito, eu prefiro estar na vida que eu estou. Ou seja, o diabo se fortalecendo dentro da pessoa por culpa de uma pessoa que está na casa de Deus como vaso. Mas não é um vaso de honra, é um vaso de desonra. Dá mau testemunho, mente, engana, trapaceia, vive na safadeza, é tratante, vive uma vida ao Deus dará, mas diz: eu sou vaso de Deus, eu faço parte desse vaso na casa de Deus. Realmente, mas você é um vaso infelizmente, de desonra. Mas não se preocupe, Deus na sua eterna misericórdia, Deus na sua eterna grandeza, Ele sempre busca
reatar, unir, como acabamos de mostrar, aqueles que estão longe. Por isso que no versículo seguinte, 21, diz: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, as coisas que trazem a desonra, será vaso para o quê? Para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha só, se para mim não tivesse jeito, se realmente eu tenho que terminar sendo quem eu sou, como o diabo diz que tem que ser, se realmente Deus me chamou, porque não faz sentido Deus ter me tirado lá de fora, para estar aqui dentro, eu era um perdido no mundo, sou um perdido na igreja, não entra na minha cabeça, não faz sentido. Deus não me chamou para perdição, para tirar uma férias do inferno, depois voltar para Ele, jamais. Mas aqui diz que se o vaso que está na desonra, se ele se purificar dessas coisas, que coisa? Do que torna ele um vaso de desonra, então, ao invés de ser desonra, se ele se purifica, ele vai ser um vaso de honra. Ou seja, não importa quem você é hoje, se hoje você decidir mudar, se entregar, Deus vai te usar, porque Ele disse: eu vos escolhi, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi e vos designei para que vocês deem fruto. Deus me chamou para que a minha vida seja o reflexo do poder dele aí fora, para que eu seja sal, luz. Então Ele quer que eu seja um vaso de honra, Ele está me buscando, Ele está trabalhando para que eu me purifique, mas Ele não pode me purificar. Embora o sangue de Cristo lava e nos deixa alvo como a neve, mas o lavar regenerador do sangue de Jesus só é possível mediante o quê? O arrependimento, purificação. A pessoa só é purificada quando ela se arrepende. E aqui diz: aquele que se purifica dessas coisas se tornará um vaso de honra, santificado, idôneo para uso do Senhor. Aí, ao invés de o mal te usar, a partir do momento que você se purifica, quem vai te usar é Deus. E como que acontece isso? Veja que a purificação é eu decidir me afastar daquilo que me afasta de Deus. Lá em Tiago, só para fazer uma observação, diz que o pecado, diz assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus jamais vai criar situações para me tentar. Quem cria situações para me tentar é o diabo. Por isso que no Pai Nosso diz o quê? Não me deixe cair em tentação. Não é cair no pecado, é nem chegar perto dele. Nem chegar perto. Aqui continuando para você perceber, no versículo 22, foge também das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, a justiça, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invoca quem? Invoca o Senhor. Foge. Nós costumamos falar que você tem que avançar. Nós costumamos dizer, você não pode fugir do teu problema, você tem que avançar, você tem que enfrentar, você tem que ir para cima. Mas olha, quero corrigir aqui isso. Existem situações na nossa vida que a gente tem que fugir. A gente tem que fugir daquela má companhia. A gente tem que fugir daquilo que nos separa de Deus. Nós temos que fugir daquele sentimento, fugir daquela proposta, fugir. Você nem pode deixar o pecado te seduzir, porque continuando aqui Tiago, a Deus ninguém é tentado por Deus, porque Deus ninguém tenta. Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela concupiscência. Então, eu tenho que fugir daquilo que pode me atrair para o pecado. Se eu sei que aquela companhia vai me atrair, por isso que o primeiro salmo, qual é? Bem-aventurado o que não anda no conselho dos ímpios, nem se senta à roda dos
escarnecedores, porque eu sei que se eu entrar ali eu vou ser atraído. Eles vão falar coisas, vão me propor coisas, e eu vou ser atraído, seduzido, e depois eu caio. Purificar é você fugir do pecado, é você evitar, é um sentimento, foge dele, é uma pessoa, foge dela, é uma situação, foge, é um desejo, foge, luta contra isso. Veja que nós só vencemos aquilo que consideramos importante. Existem pessoas que fumaram a vida toda, e mesmo sem Jesus largaram. Por que elas fumavam? Por prazer. O cigarro era um prazer, para extravasar, para esquecer a nicotina, enfim, o vício, mas elas sentiam uma sensação, mesmo inalando mais de 4.000 substâncias tóxicas que matam, e mata mesmo, elas não estavam nem aí. Mas houve um momento que a saúde delas foi abaixo, e elas descobriram que estavam às portas da morte. Então, quando o desejo de viver se tornou maior que o desejo de fumar, na hora elas se motivaram e largaram o quê? O vício. Se o teu desejo por Jesus é maior, tu vai largar isso aí. Se o teu prazer em querer estar em comunhão com Deus, não tem pecado que você não largue. Se o teu prazer, o teu desejo, a tua alegria, a tua satisfação é ter o Espírito Santo, é ter a alegria da salvação, se esse é o teu desejo, isso vai sobrepujar qualquer outro desejo. Esse exemplo é para você entender. Por que uma pessoa que fumou a vida toda largou? Porque o desejo de viver sobrepôs o prazer do vício, da vontade do vício. Está aí. É a direção para você se purificar. Quando a pessoa deseja, poxa, eu quero estar em comunhão com Jesus, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero a minha salvação, e o resto que fique por aí. Mas o mais importante eu quero, o desejo dela por Deus, o desejo dela em estar em comunhão, o desejo de ter o Espírito Santo, se manter com Ele é tão grande, que ela foge de tudo que separa ela de Deus. E ela se purifica. E mesmo que sendo humana cometa erro, ela não vive no erro, ela confessa, se arrepende e abandona. Então essa é a direção para você. Se ainda você está caindo na impureza, sendo vaso de desonra, porque o teu desejo pelo Espírito Santo, ou pela vida com Deus, não está sendo maior que a do pecado. E só depende de você. Amém? Voltando aqui, continua dizendo no versículo 23, e rejeite as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Isso aqui é claro, né? Você sabe que nós não devemos lançar pérola aos porcos, não discute Bíblia, não discute opinião. De repente quem está à tua esquerda não quer Jesus como você quer, de repente quem está à tua direita não quer Jesus como você quer, mas a fé é de cada um. Se a minha fé é equilibrada, não sou desequilibrado, se eu estou fazendo as coisas dentro do equilíbrio, e a pessoa se ofende, ou me persegue, ou me questiona, eu não vou discutir com ela. Eu só vou dizer assim, olha, fulano, vai na tua fé que eu vou na minha. Ah, mas não tem mais A nem B. Você crê no que você quer e eu creio no que eu quero. Eu estou te prejudicando em quê? O que eu estou tirando de você? Me diga. Ou seja, não vale a pena você discutir opiniões com pessoas tolas. Inclusive, o provérbio diz que quem com tolo discute, tolo se torna. 24. E ao Senhor, e ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem o quê? A verdade. Veja que o nosso interesse em te ajudar, tratando-se aqui do pastor, não é porque nós queremos controlar a sua vida. Eu já falei tempos atrás, eu conheço você de vista, mas eu não te conheço no teu dia a dia. E nós nem vamos interferir no teu dia a dia. O nosso dever como servos de Deus, está aqui, ó, é instruir.
e tentar levar a pessoa ao arrependimento. Mas se você não quer, isso não vai mudar nada na minha vida. Eu não vou deixar de ir para o céu porque a pessoa rejeitou, porque ela achou que o pastor não entende, que o pastor não está no lugar dela. Mas você não deve esquecer que todos nós saímos daí, do banco da igreja. Se Deus nos separou para pregar a palavra, amém, mas antes disso, o nosso temor já existia, a nossa comunhão já existia, independente do título. Então não tem interesse pessoal, o nosso interesse é que todos sejam salvos. E para concluir, versículo 20, e tornarem a despertar, Deus falando com os vasos aqui, ó, de desonra, e tornarem a despertar, desprendendo-se do quê? Dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas. Deus está te despertando. Qual é o laço que o diabo tem te prendido? De repente é a ganância, de repente é a internet, de repente é um sentimento, um pensamento que você está alimentando, que o diabo plantou. De repente o laço que está te derrubando é a mágoa. De repente é a injustiça para com Deus, porque, embora Jesus tenha morrido por nós, tenha feito tanto por você, Ele só lhe pede a fidelidade em tudo. Não é só fidelidade no altar, em tudo. E você despreza isso. Serve a Ele de qualquer jeito. Isso é um laço. A negligência é um laço. Qual é o laço? É aquela companhia, é aquela pessoa, aquilo é um laço. Eu não sei o que o diabo tem usado como um laço para te prender na impureza, se tornando um vaso de desonra. Mas nessa manhã o Espírito Santo está te despertando para isso. Ó. E tornar é despertar. Despertar o quê? Ao primeiro amor. Volta às práticas das primeiras obras. Medita na palavra, ora para Deus te ajudar a vencer esse pecado. Jejuma para sepultar a tua carne. Ela não vai ter domínio sobre si. Você vai ter forças para obedecer a Deus. Desperta, tu que dormes, diz a palavra de Deus. Desprenda-se do laço do diabo em que a vontade deles estão presas. Então, existem muitos laços. Sentimento, pessoas, pensamento, desejo, pecado, orgulho, mágoa, negligência. Existem laços e mais laços que o diabo tenta fisgar a pessoa. Se você não está preso a nenhum laço, graças a Deus que você continue assim. Mas você que reconhece, pastor, eu tenho que me purificar, eu preciso ser um vaso de honra, eu preciso me livrar desse laço do inferno. Agora é a hora em que você vai pedir a ajuda de Deus. Amém? Se você deseja, por gentileza, fique de pé.